Sabe, em algumas cidades, certos nomes são muito mais do que só nomes. Eles acabam gravados na própria estrutura do lugar, sabe? Fazem parte do dia a dia de todo mundo. Em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, um desses nomes é Takao Ono. Mas por quê? O que faz um nome virar, assim, parte da paisagem de uma cidade? Vamos mergulhar nessa história para descobrir. A primeira pista do impacto dele é algo que a gente vê bem aqui: uma escola pública. Um lugar de aprendizado, de futuro, que foi batizado em sua homenagem. E não para por aí não. Uma rua da cidade também carrega o nome dele. Um caminho que milhares de pessoas usam todos os dias. Uma escola, uma rua. Isso faz a gente parar e pensar. Afinal, quem foi Takao Ono? Por que o legado dele é tão presente? A resposta, talvez, comece com a filosofia que guiava a vida dele. Essa frase, que é atribuída a ele, era muito mais que um ditado. Era o princípio que moldou a vida e a carreira dele. Uma vida de muita persistência e sabedoria. Para a gente entender o estadista, primeiro a gente precisa conhecer o homem. E a jornada dele, olha, não começou em gabinetes chiques, não, mas sim lá no campo. A trajetória dele começa de um jeito bem humilde. Nascido lá em 1934, o mais velho de 6 irmãos, os primeiros anos dele foram de trabalho duro, na lavoura de batata. Mas a grande virada veio em 1958, quando ele trocou o campo pelo serviço público. E esse foi o caminho que definiu não só o futuro dele, mas o de toda a cidade de Atibaia. Pouco depois, em 1960, ele se casou com Sumiko, formando a base da família que o acompanhou por toda a vida. E foi no serviço público que ele achou a verdadeira vocação. Em 1963, a sugestão de um amigo colocou ele num caminho do qual ele simplesmente nunca mais saiu. O que essa linha do tempo mostra pra gente é algo bem raro na política, viu? Consistência. De 1963 a 2004 são mais de 40 anos de serviço público, sem interrupção. Ele começou vereador, chegou a prefeito, foi vice, depois voltou para a Câmara. É uma jornada que mostra uma dedicação fora do comum e uma estabilidade impressionante. E aqui vem o fato talvez mais incrível de todos. Em mais de 40 anos e vários cargos diferentes, Takao Ono nunca, jamais, perdeu uma eleição. Isso diz muito, né? Diz tudo sobre a confiança e a conexão profunda que ele conseguiu criar com o povo de Atibaia. Mas, olha, de todos os mandatos dele, foi como prefeito que ele deixou a sua marca mais duradoura. E ele tinha uma missão bem clara. Durante o tempo dele na prefeitura, um número em especial acabou definindo o seu maior legado: 11. O que será que esse número representa para a cidade de Atibaia? E aqui está a resposta. Como prefeito, Takao Ono colocou a educação como prioridade máxima. Ele liderou a construção de 11 escolas públicas. Pensa só nisso, um projeto tão fundamental que foi aprovado por unanimidade pela Câmara. 11 novos centros de aprendizado moldando o futuro da cidade. E isso nos leva de volta ao começo de tudo. Em 2005, a cidade o homenageou da forma mais justa possível. A maior escola municipal de Atibaia, com 10 salas de aula e atendendo quase 500 alunos, recebeu o nome dele, o legado se tornando, literalmente, parte do futuro. Certo, mas o que estava por trás de tudo isso? Quais eram os princípios que guiavam esse homem que nunca perdeu uma eleição e investiu tanto na educação? A filosofia de serviço dele era muito clara. Ele não governava para currais eleitorais. Ele buscava o apoio de toda a população. Até o seu falecimento, em 2008, ele construiu uma reputação de coerência e de ética, tratando o dinheiro público com o máximo respeito. Ele era um político conhecido pela retidão, um princípio que o guiou pela vida toda. E esse mapa aqui ilustra o resultado disso de forma brilhante. O nome dele não é só uma lembrança, é um endereço, um ponto de referência, uma parte física e permanente da cidade que ele tanto serviu. No final, tudo volta para essa filosofia. A carreira do Takao Ono foi como um rio. Ele navegou pelos desafios da vida pública com persistência, com jogo de cintura, mas acima de tudo, com um curso ético e firme. Sempre na mesma direção, a de servir a população de Atibaia. A história de Takao Ono, no fim das contas, deixa a gente com uma pergunta. Fica claro que um legado não é só sobre prédios ou vitórias em eleições. Então, o que realmente é preciso para um nome durar? Não só no mapa, mas no coração de uma cidade.